Aqui estamos para darmos sequência à nossa reflexão sobre o livro de Gênesis e o tema que iremos abordar hoje, uma vez que finalizamos o capítulo 2, é sexo e a Bíblia. Ou, melhor dizendo, a palavra sexo e a Bíblia. Claro que podemos estender isso como a palavra sexo em todas as Escrituras, não somente no livro de Gênesis, que é o nosso foco. Se você gosta desse tema, de tema problemático, seja bem-vindo à nossa reflexão. Sou Oséias, idealizador do THI e professor aqui na casa. Bíblia na mão? Precisamos ter sempre Bíblia. Nossa reflexão aqui é sempre as Escrituras. O nosso ponto de partida para qualquer assunto é da Bíblia para aquilo ao qual nos propomos refletir. E aqui de início a palavra sexo e a Bíblia. Nosso ponto de partida será em Gênesis 1, 28 e 2, 24. Pausa no vídeo e leia esses dois versos. Aguardo você aqui. Pausou o vídeo? Leu? Ótimo. Não perca o foco sobre a revelação progressiva da palavra de Deus. Por que a revelação progressiva? Que diz deixará o homem pai e mãe. Porque aqui diz deixará o homem pai e mãe, e lá em Gênesis, capítulo 11, quando Deus chama Abraão, fala sai da tua terra e da tua parentela. Não é e sai da tua casa, da casa dos teus pais, do teu pai e da tua mãe, e sim de uma parentela. Mais uma provocação. Ou seja, aqui é deixará o homem pai e mãe, somente pai e mãe. Lá na chamada de Abraão, capítulo 11, vai dizer sai da tua terra e da tua parentela. Boa reflexão sobre esse ponto de Gênesis 1, verso 28 e 2, 24, fazendo aquele link, aquela ponte para Gênesis, finalzinho do capítulo 11. Lembrando que nós temos o ponto A e o ponto B. Nós precisamos, quando a gente sai do ponto A, um texto bíblico, para o ponto B, um outro texto bíblico, nós precisamos fazer a ponte, a conexão, o link entre os dois pontos. E esse link é o contexto histórico, a revelação progressiva da palavra do nosso Deus. E claro, como está escrito lá, que deixará o homem, seu pai e sua mãe para multiplicar. Olha o sinônimo. Como que se multiplica? Porque nós não estamos atentos a esse detalhe desse avanço. Então começa com multiplicar, encher a terra. Depois, lá no capítulo 4, vai dizer que Adão conheceu, já não é multiplicou com a sua mulher. Aqui em Gênesis 1, 28, vai dizer crescei e multiplicai-vos. O que é multiplicar ali? É simplesmente o que é 2 vira 4, vira 6. É isso mesmo? E agora, quando você chega no capítulo 4, vai dizer: conheceu Adão a sua mulher. De multiplicar, na revelação progressiva, passa a conhecer. E esta palavra, conhecer, na antiga aliança, além de falar, dependendo, claro, tudo depende do contexto, além de falar de de uma intimidade, algo realmente como um papel que você passa a cola em uma folha e gruda na outra. Depois você tenta tirar, desgrudar essa folha. É isso, esse conceito que a Bíblia vai trabalhar com conhecer, com estar junto. E essa intimidade entre o casal, depois Deus vai pegar essa intimidade e vai usar de analogia para falar também da intimidade de Deus com o seu povo. E vai dizer: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Conheceu o homem, a sua mulher, conheceu, ficou íntimo.
E depois, esse conceito de intimidade entre o casal, o homem e uma mulher, nos textos bíblicos, vai também falar da intimidade de Deus com o seu povo. E conheceu o homem ao Senhor. O que é conhecer? É isso que nós nos propomos a fazer aqui. Seja bem-vindo e esteja de preferência no local bem confortável para não perder o foco. Prossigamos. Curiosidades. O sexo e a Bíblia. Observe que não é o ato sexual que nós vamos trabalhar. É a palavra sexo e a Bíblia. O nome sexo aparece nas Escrituras? Você já encontrou? Você já pegou uma concordância bíblica? Seja apenas uma concordância ou uma Bíblia de estudo que ao final tem concordância e procurou a palavra sexo na concordância bíblica? Se você procurou, pergunto: encontrou a palavra sexo? A palavra não tem, mas o ato sexual está recheado em todas as Escrituras, inclusive no livro de Provérbios. Vai falar muito sobre isso. Filho meu, lembra-te da mulher da tua mocidade, sacia-te nela, ela é tua cisterna. E Cântico dos Cânticos, então, é um livro, tanto que os judeus consideravam um livro que só poderia ser lido com a maioridade. E a maioridade na época do Antigo Testamento não era 18 anos, 30. 30 aninhos para ler o livro de Cântico dos Cânticos. Por que será? E hoje esse livro é lido no nossos púlpitos para todos e nós não conseguimos enxergar essa intimidade no texto de Cantares de Salomão ou de Cântico dos Cânticos. Mas aparece sexo, tanto o ato quanto a palavra, em Cântico dos Cânticos? O que você acha? Ao final dessa reflexão, dessa provocação, dá uma lida. É curtinho o livro. Você vai ler antes de dormir. Prossigamos. A palavra sexo não aparece na Bíblia. As Escrituras encerram inúmeras referências a tópicos relacionados ao assunto. Trata de questões relativas ao sexo, com certa mistura de cautela e de franqueza, ao mesmo tempo. As Escrituras refletem atitude cautelosa quanto à discussão sobre os órgãos sexuais e assuntos relacionados que prevaleciam na antiguidade. A natureza poética e imaginativa do idioma hebraico, bem como o ponto de vista dos hebreus acerca do homem, resultaram no emprego do eufemismo, que tendiam por disfarçar eufemisticamente os órgãos sexuais masculino e ou feminino, o ato sexual e a reprodução. Apesar disso, o assunto do sexo e temas relacionados são tratados com franqueza nas páginas da Bíblia. Embora, com frequência, fossem usadas circunlocuções para evitar referências mais diretas aos órgãos sexuais ou à atividade sexual. O que é eufemismo? Foi dito que a palavra sexo é um eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo é uma figura de linguagem caracterizada por suavizar a informação de um enunciado. É usado principalmente em contextos formais
ou nas situações em que o enunciado pretende ser agradável, preocupado em não ofender a audiência. Que é audiência? O público original, aqueles que estavam presentes com o autor ou que estava presente na leitura de um documento. Os órgãos sexuais e o eufemismo bíblico, ou seja, aqui no caso, voltando, os órgãos sexuais e o eufemismo bíblico. É o tema que nós vamos trabalhar agora. As escrituras tendem por evitar aludir diretamente aos órgãos sexuais, bem como às questões relativas mais diretamente ao sexo. Com frequência, os escritores da Antiga Aliança evitam qualquer referência ao aparelho genital ou às genitais. Vejamos alguns exemplos. Termos como carne, lá em Gênesis 17, verso 11, e coxa, lá em Gênesis 24, 9, e Êxodo 28, 42, eram usados a fim de evitar alusão direta aos órgãos genitais ou proximidades dos órgãos genitais. Vejamos um exemplo prático. Quando as Escrituras mencionam o rito da circuncisão, o que é a circuncisão bíblica? Atualmente nós falamos de fimose. Circuncisão era o ato, era a cirurgia que nós chamamos hoje de fimose. Então, circuncidar ou passar por uma cirurgia de fimose é o contexto atualizado. A menção dos órgãos sexual masculino é disfarçada mediante o uso da expressão a carne do vosso prepúcio. Gênesis 17, verso 11. Se, na briga de dois homens, a esposa de um deles segurasse o outro homem pelos órgãos genitais, ela teria uma de suas mãos decepada. Deuteronômio 25, verso 8. O termo semente é usada para referir-se ao sêmen masculino, havendo também certa variedade de descrições quanto a esse termo. Veja Gênesis 3:15, Levítico 15, de 16 a 18, e 22, 4 do livro de Levítico. De modo geral, conforme citado anteriormente, as Escrituras parecem evitar qualquer referência direta ao órgão masculino da reprodução. Com exceção a referências específicas aos seios e ao ventre da mulher, as Escrituras usam de muita cautela quando se refere ao aparelho genital feminino. Os seios da mulher são aludidos em várias instâncias na Antiga Aliança. Vemos isso em Jó 3, verso 12, Cântico 1:13, 4:5 e 8:10. Acerca dos infantes, é dito que eles mamam nos seios de suas mães, e o ventre é especificamente mencionado em conexão com o nascimento e a maternidade. Os exemplos se encontram em Gênesis 25, 23, 38, 27, Provérbios 31, verso 2, e Isaías 49, verso 5. O eufemismo mais comum para sexo, a palavra sexo, não o ato, é
conhecer, que fala de uma intimidade entre o casal e, por extensão, a intimidade de Deus para com o seu povo. Os exemplos citados encontram em Gênesis 4, verso 1 e Oséias 6, 3. Veremos a seguir a nomenclatura do órgão reprodutor feminino e masculino. Vagina. Ou seja, que é vagina? O nome, estamos falando do nome, não do órgão em si. Como surgiu essa nomenclatura? A palavra vagina é de origem latina e significa bainha. Lembra que nós estamos trabalhando com a revelação progressiva da palavra de Deus? Então, essa nomenclatura, vagina, o nome, não aparece na Escritura. Mas lá em Gênesis 1 e 2, quando Deus cria a mulher com vagina. Mas o nome aparece? Não, é isso que nós estamos trabalhando. A nomenclatura. Como surgiu esse nome vagina nos dias atuais? Então, recapitulando, a palavra vagina é de origem latina e significa bainha. Isto é, um estojo que guarda a espada ou a baioneta. Para quê? Para protegê-la. E como surgiu a palavra pênis? Adão, o nome pênis não aparece na Bíblia, assim como sexo e vagina. Mas Adão e Eva são dotados tanto de pênis quanto de vagina. Pênis. Qual é a origem desse nome? Como surgiu essa palavra que é utilizada no livro de medicina, no dia a dia, nos dias atuais? A palavra pênis é derivada do latim e significa originalmente cauda. Entre os romanos, como em português, havia inúmeras expressões populares para designar o órgão reprodutor masculino. A mais comum dentre elas era gladius, ou seja, espada. Então, na época romana, quando alguém queria se referir ao órgão reprodutor masculino, dizia assim: mostre-me seu gladius, o seu pênis, a sua espada. E assim era feito. Então, a palavra vagina significa bainha. Isso era, originalmente falando, bainha. A palavra pênis é gladius, ou seja, espada. Essa é a ideia de pênis, vagina, originalmente falando. E depois, como tudo que nós vamos criando, vai tendo outras conotações e sempre o contexto é que vai determinar a essência da palavra. Com essa imagem em mente, pergunto para você: há sexo na Bíblia? A Bíblia relata atos sexuais? E a palavra sexo? Tem ou não tem? Agora é você que vai ter que transmitir esse conhecimento para outros. Cuidado, que alguém pode dizer para você que não há sexo na Bíblia. E isso é uma pegadinha, porque não há a palavra sexo, mas há o ato sexual. Aqui finalizamos a nossa provocação, a nossa reflexão e até o nosso próximo encontro.